Toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias de vida. E esta é uma experiência pública, uma forma de contribuir com você para que através dos nossos convidados, das nossas trocas de informações e conversas, como acontece aí na sua casa, no redor dos seus amigos, dos seus familiares, do mundo, do seu trabalho, do dia a dia, a gente levar algumas experiências e você pensar, quem sabe, sobre o mundo ao seu redor. E, se for para apontar um caminho ou outro caminho, que assim o seja. Nesta semana, nós conversamos com Mayra Thaís Lenharo Hort, sem acento. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço desse espaço aí para difundir o reiki, é muito importante, né? Antes disso, a gente vai percorrer algumas questões com você. Diz que conversar assim é sempre um recorte de vida, né? Então vamos fazer o recorte até essa proporção do tempo aqui. Que medo! Qual a sua memória afetiva de infância? A gente tem um objeto, uma passagem, um cheiro, uma cor, um gosto, alguma coisa que a gente fez, ou quando a gente fala, é isso. Qual que é? O seu é isso. Minha memória afetiva de infância é muito boa, porque eu cresci em Piratininga, né? E eu tinha, embora meu pai militar, minha mãe dona de casa, e meu pai, naquela época, ele era militar de campo, né? Que a gente fala que era na rua. Então, a minha educação sempre foi bem rígida, assim, mas Piratininga, né? Criança, isso, nasci em 80, então a gente tinha uma liberdade muito grande lá, né? A minha infância foi muito boa, assim, em termos de, quando você fala infância, eu tenho uma sensação muito boa. Você teve rua, mato, Tive calçada, rua. árvore? Quando mudei para Bauru em 91, com 11 anos, aí eu sinto que isso foi podado, né? Porque Bauru era muito medo de assalto, de bandido e tal, mas a minha infância em Piratininga, assim, foi muito, muito boa. Era rua, tinha medo, né? Não tinha, a gente não... Aquela inocência da criança e outras épocas também, né? Outra fração do tempo nessa terra de passagem. Quando a gente chega lá para os 16, 17, né? Todos os jovens têm algum grau com a sua realidade, difícil ou não, para tomar um caminho aí. E, olhando para a educação, a gente tem em casa aquela indicação, sugestão. No teu caso, foi direito por quê? Foi direito, eu acho que muito por influência da minha figura paterna. O meu pai é militar, chegou uma época da minha vida que até queria entrar no Barro Branco, estudar para isso. E o meu pai fez direito. E era um referencial, uma pessoa que eu conversava muito e era quem tinha próximo, assim. E acabei meio que indo para esse lado por causa disso. Na época, eu achava que era isso que eu gostava. Eu sempre gostei muito de esporte também, mas quando eu fui fazer... Na época que eu fiz vestibular, não existia personal. Primeiro que a faculdade era integral na Unesp, e era dar aula em escola pública, né? E eu gostava de esporte, mas não me via dando aula, né? Não me via dando aula de educação física. Então, eu lembro que a única dúvida que veio na minha cabeça foi educação física. Tá. Mas porque você já gostava de esporte. Porque gostava de esporte. Mas gostar de esporte é diferente de viver disso, né? Sim. É bem diferente, inclusive. Mas com 17 é muito difícil essa relação de, eu quero viver disso, né? É muito difícil. Assim como é difícil escolher também, por vezes. Daí, acho que foi pela faculdade do lado de casa. Vestibular não era difícil, eu não tinha fisite. Morava ali na região da Pacífico, a pé. Falcão? Eu morava atrás do Stella. Sempre morei atrás do Stella. Aí, quando eu estudava no Stella, ia a pé. Roda, hein? Ia a pé pro Stella, ia a pé pra IT. E eu comecei eu gostei da faculdade de Direito. Na verdade, eu acho que Você aprendeu a atirar? Não. Não? Embora o pai tivesse profissão com arma em casa. Eu sempre fui muito explosiva e muito estressada. Eu tinha consciência que não era bom eu ter arma. Mas embora explosiva e estressada, tinha esse nível de consciência tinha. Aí, que era eu acho que um perigo, um risco. Pelo menos eu tenho consciência que é melhor não ter arma. Mayra, você foi caçula, no sentido da palavra? Caçula.
Caçula. Tem prós e contras, dizem. Dizem. É. E é engraçado, né? Porque eu fui uma criança bem doente, assim. Comecei a andar com 3 anos de idade, não desenvolvia. Minha avó Demorou paterna pra tirar a chupeta? até falava. Nem sei se foi chupeta, mas tipo, não tinha anticorpos, não andava, não desenvolvia. Minha avó paterna falava que eu não ia vingar. Ela falava assim, essa menina não vai vingar, não. E aí, como já era caçula e ainda nasce nessas condições, você imagina a minha mãe. O meu pai não, porque o meu pai trabalhava muito, né? Eu acho que a ideia do meu pai é assim, eu preciso trabalhar para dar o sustento para minha família. Essa é a ideia, né? Isso. E a minha mãe, como dona de casa, é a que corria atrás da gente. Então, ela deixava a minha irmã meio de escanteio, né, coitada. E aí, ficava atrás em cima de mim, médico pra cima e pra baixo, médico pra cima e pra baixo. Aí, tipo, era caçula mesmo, assim, mesmo. Mas depois que cresceu, daí ficou só esse estigma, né? Engraçado, de uma geração para outra, falando da formação das nossas gerações aí, né? De quem nasceu na segunda metade do século passado, viu? Para fazer registro de tempo, que parece um horror falar isso, né? Mas é isso mesmo. Noção de tempo fragmentado. Mas se separa 10, 20 anos aí, 2 décadas só, é que não é nada para a história. Tem uma geração, que são dos nossos pais, muito mais patriarcal, sistematizado, orgânico, né? Sim. Onde o homem é o centro e a referência, o tutor o homem da tem família, que sustentar, o provedor, né? sustentador. E o sucesso, na cabeça, eu acho, dessa geração, o sucesso é conseguir o sustento, a parte financeira, né? Se a família está bem financeiramente, na cabeça do provedor é um sucesso, né? E na verdade, nesse lado, meu pai é extremamente bem sucedido, porque ele conseguiu sair meu pai era, na infância dele, torneiro mecânico, fez supletivo. Agora, me diz uma coisa, você saiu da faculdade já emendando fase de estágio, todo quem faz direito em geral faz estágio de alguma forma, já para o que a gente chama da fase concurseira, de prestar um concurso atrás do outro. Foi assim? Foi assim. Quando eu estava na faculdade, era tudo muito até sair da faculdade era tudo muito tranquilo, assim, era racional. Estudava muito e era aprovada. Tipo, quero ser estagiária do Ministério Público, da magistratura, que foi o primeiro. Eu ia lá e passava. Estudava, passava. Quero ser estagiária do Ministério Público. Estudava, passava. Vou ser oficial de promotoria. Abrir um concurso aí para oficial de promotoria. Estudava, passava. E aí, quando saí da faculdade, a minha cabeça era, vou estudar e vou passar. Mas a ideia do sustento, de novo, veio por outra razão, ou quase como as sequências na sua cabeça? Eu sempre quis ter, acho que como capricorniana, né? Eu sempre quis ter o meu dinheiro, né? Entendi. Por isso que talvez eu acabei prestando concurso para oficial de promotoria tão cedo. Capricorniano assim. quer ter sempre o seu dinheiro? Capricorniano é bem da sua financeiramente estável. É? Quer ter o seu pezinho de meia ali. Entendi. E aí prestei o concurso de oficial de promotoria, tive muita sorte. Hoje em dia, lógico, eu estudei muito, mas eu acho que tem o fator, era para ser também, né? E aí passei, tive essa benção aí. E aí fui para Jaú. Você acredita, né, assim, do ponto de vista filosófico, nessa frase que você acabou de dizer, era para ser, a gente vai falar muito sobre energia aqui, né? E aí eu vivo lá com a Larissa, você sabe disso, falando para ela, era para ser. Eu falo, bom, mas se você não tivesse lá feito o teu plano de estudo, tivesse caído em cima, não era para ser. Não, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, A gente faz a nossa parte, mas, por exemplo, depois que eu saí, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz sempre as mesmas coisas. Eu estudava muito e não passava em outros concursos. Assim, travava. Por quê? Você se deu um limite, atingiu um nível? Porque não era para ser. Hoje em dia eu vejo isso, assim. Eu acho que o meu aprendizado era como oficial de promotoria e com os promotores que eu trabalhei. Porque desde sempre eu trabalhei com promotores que eram extremamente ligados à área holística. Tá.
E isso foi um início bem pequeno, numa mente extremamente quero ser promotora, quero ser juíza. Isso foi uma sementinha muito pequena que foi implantada lá atrás, logo quando eu passei. Porque em nenhum momento, se eu não tivesse essas pessoas na minha vida lá no começo, talvez eu refletiria a respeito, entendeu? O seu horizonte, lógico, a vida, o desenvolvimento, maturidade naquele período, pegar e num promotor mais holístico, isso aqui, era uma coisa que era um descompasso. Não, na época sim, eu detestava inclusive. Falava, meu Deus do céu, nossa, eu quero um promotor que saiba tudo de direito, me manda esse... Por exemplo, eu trabalhei com um promotor em Jaú. Nossa, hoje em dia a gente dá super bem, sou apaixonado por ele. Ele era professor de yoga antes de ser promotor. Para você era um horror, ser humano maravilhoso. Para mim, na época, era um horror. Porque eu falava, meu Deus, cadê o direito? E a vida sempre foi me tirando disso. Hoje em dia você olha, né? É engraçado. Você fala, meu Deus, estava tudo tão óbvio, né? Como que eu não enxerguei? Mas não enxerguei, né? Não enxerguei antes. Tem uma palavra aqui que daria um programa inteiro, mas essa ideia então da vida de ser prático, de cumprir os ciclos, de fazer tudo, 1 mais 1 é igual a 2 e tal, não cabe muito nesse mundo, né? Você pensar nessa sequência, por exemplo, nesse caso, lógico que eu estou subvertendo a própria origem da palavra aqui, olha, o cara do direito tem que comer só do direito, não pode ir lá, e um não pode ser bicicleteiro de bike, o outro não pode sentar numa sessão de yoga, não é assim, né? Não, tanto é que nós temos em Bauru, por exemplo, o doutor Enilson, né? Que é skatista. Sim. Era skatista. Diga as opções de vida. Isso, né? Tanto é que quando passou... É engraçado isso, né? Quando ele passou num concurso de promotor, ele escondia que era skatista. Por preconceito, né? E o Dr. Rossetto era uma coisa também que as pessoas olham com certo... Nossa... Um certo preconceito mesmo, assim, nossa, sério? Fazer yoga? Chegou num determinado momento, ela está falando que de 2000 a 2019, que ela contou pra gente essa ideia que a gente chama de fase concurseira aqui. Você entra num período de estafa natural, que independente de qualquer outra coisa. É física, mental, não tem jeito. É uma coisa muito engraçada, Nelson, porque é impressionante, assim. Primeiro que eu não... os concursos que eu mais queria eu não passava. Estudava muito. Aí, os concursos que eu passava, tipo, um exemplo, teve um concurso para agente do GAECO, em Bauru, eu passei em 7º, chamaram 5. Aí não chegou em mim. Você entendeu? Tipo, aí tem um concurso de analista do Ministério Público. Eu fiquei por 0,05, esse concurso esgotou a lista. Aí no concurso seguinte que eu passei, trava a lista, não chama. O que você dava para você? Que leitura você pessoalmente faz desses processos? Tem energias? Na época era uma leitura de revolta. Puta da vida, que ia aumentar a minha estafa. Mas hoje em dia eu vejo, não era esse o caminho. Seu caminho era outro. A vida estava te chamando para outro lugar? A vida sempre me chamou para outro lugar, só eu que não vi, né? Entendi. Desde o começo, né? Quando você despertou então? 2015, por acaso, eu digo nesta nova fase, vamos dizer assim. Na verdade, em 2015 eu comecei eu conheci o Reiki, eu era uma cliente, né? E aí... Mas tipo, a manicure falou para você, você fui lá no Reiki, vai lá. Fui lá no Reiki, Simone, que hoje é minha mestra, que aplicou Reiki em mim. Na época eu não entendia nada, fui lá porque falaram, eu estava num período extremamente estressante, estava quase... Como diz o pessoal, perdendo meu réu primário, querendo matar alguém, porque eu não aguentava mais trabalhar e estudar que nem uma louca. Exercício físico é uma coisa que eu amo, eu ia fazer, eu me cobrava demais. Nem isso eu estava mais conseguindo fazer. Você imagina, em todo lugar que você ia, que você não estava estudando, era uma cobrança. Mas você se impunha muita cobrança também. E aí tem mental, energia, tem um monte de coisa aí. Exatamente, é um desgaste, porque é uma concorrência muito forte, né? Então, era uma coisa que você se cobra, eu diria, né? Desumano. Desumano, exatamente. E em qualquer lugar que você tá num bar, você está pensando. Não adianta você falar, não, vai lá no bar e relaxa, é muito difícil. Então, era uma estafa muito grande. E aí, fui lá, falaram, faz Reiki. Então, eu falei, nossa, o que será que é isso? Mexe com energia. Eu falei, que energia elétrica? Vou levar choque lá. Foi a primeira informação que te deram. Sabia nada de nada. Aí, fui lá. E assim, sem eu perceber, eu comecei a mudar. Eu não tinha consciência ainda
do que estava acontecendo mudanças? comigo. Mudanças emocionais, Mudanças inicialmente mentais? emocionais. Calma. Assim, muito sutilmente. Tá. No meu caso, porque eu era uma pessoa com a consciência desse tamanho, né? Extremamente Mas rígida, agitada, ego, elétrica. agitada, raivosa, revoltada, brava, explosiva, impaciente, intolerante, estressada, porque eu estava numa fase que eu estava indo no psiquiatra, tomando remédio, crises de ansiedade constantes, sintomas de ansiedade, a flor da pele, grossa, revoltada, tudo que você possa imaginar de uma pessoa explosiva, uma pessoa com burnout praticamente, assim, estressada de tudo, assim, infeliz, né? Porque burnout é um tipo de crise, só para cortar um por causa de excesso de trabalho, mas no caso era trabalho e estudo, né? E infeliz, né? Eu não estava feliz, porque nada, eu olhava assim, nada dava certo, e na minha cabeça estava fazendo tudo certo, que o racional era sentar e estudar. Entendi. Bom, aí de repente eu comecei a me acalmar, a desenvolver uma certa tolerância, mas isso de um processo muito sutil para mim. Tá. Que era uma pessoa extremamente limitada. Quando você se deu conta? Tem algum tempo assim? Falou, opa, para mim, demorou mais de um ano. Tá. Aí porque, tem um processo de escolha e aceitação, talvez, então, exatamente, de cada um. Porque sempre quando, por exemplo, vinha na minha mente, será que esse é o caminho do direito? Porque eu começava a questionar, nossa, eu acho que eu não quero fazer... Porque por estar dentro do Ministério Público, às vezes eu olhava alguns promotores antigos de carreira, eu falava, gente, eu não quero isso para o fim da minha vida. Mas ao mesmo tempo eu falava, nossa, não, para, eu estou estudando. Mas começava a vir um despertar de consciência, sabe quando parece que vem alguns pensamentos clareadores. Tá. E aí eu abafava isso, assim. A base do que a gente está falando, que a gente tem que fazer recorte, se não tem jeito... 2015. Está no pensamento aqui. A base no pensamento. Não é da data, a base não. no pensamento. É a base do pensamento. Mas eu já sentia diferenças, mas a minha emoção já estava diferente. É que ele trabalhou primeiro comigo, a energia trabalhou comigo primeiro o emocional e o físico. Tá. Aí depois, porque um ano, né? Aquilo começou a vir para a consciência. Quando você fala energia, Reiki é o que então? O Reiki é uma terapia energética. É uma terapia energética onde, através da imposição das mãos, a energia cósmica, porque o Reiki significa energia universal. E o terapeuta, o que ele aprende? Ele aprende a canalizar essa energia universal, uma energia cósmica, e aí essa energia universal é aplicada na energia individual do seu cliente. Você vai tendo processo de percepções, de intuição, de leitura dessa e você vai frente de energia? Tanto alinhando aquela energia, desbloqueando, porque nós temos bloqueios energéticos nos nossos corpos, porque o nosso corpo nada mais é do que uma massa energética, e aí os nossos pensamentos, as nossas emoções de baixo padrão vão causando esses bloqueios e desalinhamentos, e aí conforme você vai se sujeitando constantemente a essa energia cósmica, aquilo vai se desalinhando, e tanto a sua parte física, mental e emocional, e para quem acredita espiritual, porque o Reiki não tem nada a ver com espiritualidade, né? A gente já chegou até a comentar isso com você antes da entrevista, não tem nada a ver com religião, mas para quem acredita, a parte espiritual também. Mas comigo, o primeiro foi o emocional, assim, tá. E o físico, porque eu parei de ter reações, ou foram diminuídas, né? Parei de ter rapidamente reações que eu tinha de pânico. Tá. Você já tem reações orgânicas em função desses diarreia, processos que estavam taquicardia, emagrecia, eu estava muito magra. Eu via comida, eu tinha uma aversão... Muito mais magra. Não, estava 10 quilos mais magra que isso. Hoje em dia eu tenho 55, 54 quilos, eu estava com 44 quilos. É, de fato. Tipo, eu só tinha cabelo. Por isso que a avó falava que não ia vingar, hein? Não ia vingar, e depois, quando eu estava grande, falava, não vai morrer. Assim, era um estresse, era um desgaste tão grande
energético para manter esse corpo. Isso. Tem gente que gasta muita Exatamente. energia para fazer uma coisa que ele Que não tá, que não tá é, desequilibrado. tá o trem. desequilibrado, exatamente. E esse E é um aí eu processo fui- inconsciente? Do quê? De você gastar tanta energia assim? Sim, é piloto automático, né? Eu acho que hoje as pessoas elas estão muito no piloto automático. Você conversa com as pessoas, elas não Trabalhar, sabem estudar, porque comer e dormir. exatamente. Trabalhar, estudar, comer e dormir. Não que elas não sabem porque elas estão fazendo aquilo, mas elas fazem por quê? Porque elas têm que sustentar, porque elas têm família, porque às vezes a pessoa constitui família, ela nem sabe que ela fez isso, aí de repente ela tem filho, ela também não sabe que ela teve filho. Aí a pessoa vai trabalhar, de repente a pessoa olha e fala, meu Deus, que vida é essa? Que foi o que aconteceu comigo quando eu olhei e falei, meu Deus, que vida é essa? Eu não aguento mais estudar para concurso, eu não quero mais. todos os livros do mundo. Exatamente. Tipo, hello, tipo, não é mais isso que eu quero. Tá. Até poderia ser o seu caminho, Exatamente, no outro sentido, mas sim, você mas queria outras coisas. Exatamente. E aí como eu sou extremamente racional, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu preciso entender esse negócio, né? Tá. Porque, o que é isso, né? Tá, eu tô sentindo que, só que pra mim, o que aflorava, teve até uma época que eu quis parar o reiki, porque aflorava parar de estudar para concurso. Porque vinha essa coisa, será que é isso? Por que você quer Mas isso? você já estava no Ministério Público nesse Sim, eu entrei no Ministério Público em 2000. Eu tô no Tá. Ministério Público desde 2000. Tá. Isso aí foi- Só para fazer a demarcação de tempo aqui. Isso aí foi em 2016 que começou a aflorar mesmo, né? 2017. Desculpa, só para fazer uma demarcação de tempo, nós estamos gravando aqui em 8 de março de 2023. É só para demarcação de tempo, vocês já entenderam a data também. É porque eu acho que senão fica com os calendários da vida, né? E a gente deixa de discutir conteúdos. Como aflora coisas que você não quer, porque o processo terapêutico e o que puxa do inconsciente, às vezes a gente não gosta. Aí aquilo meu Deus, mas daí o que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a estudar, fazer cursos com a Simone, que dá cursos lá na clínica que eu atendo, hoje em dia, né? E aí comecei a entender, quando você estuda, aí para mim, pelo menos, tudo fez muita lógica, assim. Você está dizendo então que no processo dessa questão energética, de estudar os nossos chakras e as percepções de pensamento, de energia, você traz ou aflora de alguma forma questões inconscientes para o mundo racional? Sim. É um processo terapêutico. E eu tive muita sorte, porque como você mexe com energia e o reiki, essa energia cósmica, ele vai na raiz. Ele trata a causa porque você se sente melhor fisicamente. Mas ele vai lá na raiz, porque é energia cósmica. E aí, com o passar do tempo, aquilo vai saindo do seu inconsciente e vai vindo para o seu consciente com insights. Tanto que eu falo isso muito para os meus clientes. Eu falo, os clientes que estão há mais tempo. Claro. Porque não é em uma sessão, em 5 sessões, que você vai desenvolver vários insights. Algumas pessoas sim, mas em regra não. Vamos falar pelo comum. Mas eu falo, olha, preste atenção em insights, preste atenção em intuições, porque isso vem. Está lá no inconsciente e vem. E aí eu acho que é uma coisa muito boa a minha terapeuta, que entra no mental. Porque vinha para a consciência e eu não sabia o que fazer com aquilo. E muitas vezes aquilo me desestabilizava profundamente. E aí onde eu trabalhava, aí eu ficava pior. Tanto é que eu já falei para você que teve época que eu quis parar o reiki. Porque o que estava aflorando para mim era assim, será que esse é o seu caminho? Tipo, acho que não, hein? E aí me dava um desespero, meu Deus do céu, mas eu tô nisso faz mais de 10 anos. Agora, todos temos as nossas cicatrizes mais profundas ou não, para não ficar falando de trauma na área de psicologia, mas é fato. Sim. Né? Sofremos, a vida é uma gangorra, né? Uma montanha-russa, seja o que for, cada um com o seu brinquedo mental, psicológico das suas vivências aí. Né? Todos passamos por processos de rejeição, de violência, algum grau, né? Mas não tem como pôr uma redoma. No reiki isso se manifesta nessa relação do dia a dia? Porque eu posso ter bloqueios relacionados a isso, inconscientes, por exemplo. Isso se manifesta e é muito engraçado, porque atender é maravilhoso, né? Quando eu fiz os cursos, só um parênteses, né? Quando eu fiz os cursos, eu ainda eu nunca pensei em atender. Jamais. Eu queria entender só. Tá. Só que o reiki da linhagem que a gente estuda, do Mikao Usui, que o ano passado fez 100 anos,
É nível 1, nível 2 e nível 3 A e B. Aí eu fiz o nível 1, nível 2. No nível 3, a gente começa... Tem algumas pessoas a gente começa a atender e depois eu fui fazer a pós em Reiki com a Simone lá na clínica, que ela tem esse curso também. Aí, quando você começa a atender, você fala, meu Deus do céu, o que está fazendo com a pessoa, assim? É bem o que aconteceu comigo, assim, às vezes é inconsciente, a pessoa, você nem percebe que aquilo está vindo, está aflorando e está sendo curado, porque está trabalhando com a sua causa, está equilibrando aquela energia e está desbloqueando. Tem muita gente que tem traumas que não lembra do trauma. Sim, sim. Só que aí que é o cuidado. Mas é muito comum, em alguns traumas, você sublimar, né? Você Exatamente. apagar a memória. E por que você apaga a memória? Para você manter a sua sanidade mental. Porque senão mecanismo de defesa. Senão você vai ser internado numa casa. Eu estou comentando coisas aqui, não é uma avaliação minha, não. Eu recebi isso de terapeuta da experiência do jornalismo. Que por que a gente apaga coisas duras que viveram? Só que uma pessoa chega na sessão, inicialmente, você não vai desbloquear um trauma dela. A pessoa acabou de chegar na sua sessão. Claro, isso é coisa de tempo. Entendeu? Agora... E acontece, você atende pessoas, a pessoa chega depois de alguns meses, vamos imaginar, a pessoa está lá indo na sessão, já passou a cada 15 dias, porque ela foi lá com uma crise e tal, já melhorou, a pessoa vai lá e fala, nossa, eu lembrei disso. Os ansiosos já devem estar te perguntando, qual que é a referência de tempo médio entre esses estágios de conscientização, memória, de ir já tendo respostas? Isso é muito pessoal. Tá. Porque cada ser humano está num processo. Ok. Tá numa fase de consciência. Tá. Tem pessoas que a gente atende que já estão conectados com isso, já têm uma vida mais regrada, já estudam sobre energia, porque é muito importante estudar sobre isso, já sabem o que é. Então é um processo mais rápido. Mas normalmente a pessoa chega lá na sessão, em média, 10 sessões. Entendi. Semanais. Dependendo. Semanais. Salvo se a pessoa tiver com muitas crises, tiver uma síndrome do pânico. Tem gente que passa mal, dá ânsia de vômito, não sei o quê. Não é normal, mas acontece. Porque principalmente as primeiras sessões, porque é um processo de limpeza. Você está mexendo, eventualmente, com coisas bloqueadas. É como se você tivesse vou fazer uma analogia, um intestino preso, você tomou um laxante. Aquilo vai sair. Perfeito. E às vezes não sai fisicamente. Porque tem várias pessoas que eu atendo que desabam a chorar. E ficam 2, 3 dias chorando. Isso é maravilhoso, é uma catarse. Você vai tocar nas feridas, aquilo viraria um câncer daqui a alguns anos. Sim. E a pessoa, psicossomático. E psicossomático. E a pessoa soltou tudo aquilo. Tem pessoas, não que eu atendi, mas a Simone, uma vez dando um curso, ela já relatou que pessoas saíram e foram vomitar. Por isso que eu foram vomitar na sessão, durante a sessão. Comigo nunca aconteceu, mas já tive processos de diarreia. Então é muito normal acontecer reações tanto físicas quanto emocionais. Mayra, então Reiki é mexer com processos de energia, trazer para o consciente ou para o racional de alguma forma muito do que está no inconsciente, nos pertence, mas nem sempre a gente sabe ou consegue detectar e acessar. Toca em feridas, então. Toca. Todo processo terapêutico toca em feridas, né? E como terapeuta, como você se vê como agente de outro lado nisso, no sentido de que você, sendo sensitiva ou não, você já falou que o seu grau de sensibilidade nos outros sentidos espirituais tal, tem outras relações, você sabe que isso tem um processo de transferência de energia, como você lida com aquilo que você está sentindo ou intuindo ali? Olha, depende muito da pessoa que eu tô atendendo. Tem algumas pessoas que eu sinto algumas coisas que depois eu verbalizo, quando eu termino o atendimento. Tá. Porém, algumas pessoas eu simplesmente sinto e sei como a pessoa vai retornar, tá indo ali periodicamente, eu simplesmente sinto, aquilo eu trabalho. Eu digo porque você pode ter um desgaste energético também, né? Eu trabalho aquilo ali naquela sessão e eu sei que a pessoa ainda não está pronta para ouvir aquilo conscientemente
E aí você continua trabalhando aquilo em outras sessões. E depois, quando a pessoa estiver mais forte, mentalmente e até energeticamente mesmo, a gente começa a conversar sobre isso. Agora, por exemplo, tem um monte de gente que fala assim, porque você deve ficar super carregada, né? Porque você sai de lá. Não, porque nós somos um canal. Tá. Primeiro a gente faz toda uma preparação antes de atender. E é uma preparação séria. Eu tenho que estar bem alimentada, eu tenho que estar bem hidratada, eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, eu não atendo. Tá. Não é um processo de captação de energia, então. Porque como nós somos energia, se eu não estiver bem, eu vou puxar para mim. Esse que é o ponto que eu falei. Porque semelhante atrai semelhante. Então, se a minha frequência vibratória estiver baixa, o que eu estiver atendendo que estiver baixo também vai vir para mim e eu vou ficar ruim. Então, o terapeuta, a primeira coisa que ele tem que cuidar é dele. Ele tem que cuidar muito da saúde mental dele, tanto é que eu mantenho a minha terapia para cuidar do meu mental e mantenho a Simone me aplicando reiki. Isso que eu falo, você ainda faz reiki. Sim. A minha terapeuta... Porque aplicar reiki significa entender com esses chakras todos como estão os seus... A minha terapeuta junguiana, ela é Simone e a minha terapeuta reikiana é Simone também. Então tem duas Simones. Falei que se eu tiver uma filha um dia eu vou chamar Simone, porque as duas Simones salvam a minha vida. Né? Ela é psicóloga, né? A minha psicóloga... É a reiki. Aqui é... as duas são Simone. Duas Simones. A Simone Bandelli. Ela é terapeuta junguiana. E a Simone do Reiki é Simone também, entendeu? Daí eu falo que são duas Simones. Entendi. Mas você precisa, o terapeuta, ele precisa cuidar da parte mental dele e também, eu a cada 15 dias eu faço uma sessão de Reiki. Não me auto-aplico, porque realmente eu quero relaxar, eu quero ser cuidada. Entendi. Entendeu? Porque a gente precisa disso. O terapeuta reikiano, ele tem que cuidar dele. E a gente, o que acontece? Vamos imaginar, estou super bem, vou aplicar o reiki. Eu sou só um canal. Eu canalizo aquela energia cósmica, e transfiro aquela energia cósmica para a energia do cliente e aquilo se esvai para o universo. Aquilo não fica em mim. Tá. Salvo se eu não estiver bem, né? Você trabalha com processos de intuição e percepção, lógico que você tem os exercícios, as teorias, sim, tudo, e ela vai te dando sinais. Você sente ou enxerga a luz? A primeira sessão da pessoa, a gente preenche uma ficha, né? Que é a ficha de anamnese. Sim. De acordo com o que a pessoa vai falando, a gente trabalha com posições. Imagina a acupuntura, né? Posições, só que nós trabalhamos com a imposição das mãos. Então, conforme na anamnese a pessoa vai falando, eu já vou marcando as posições que tem correlação com aquilo que ela está me falando. Ok. Por exemplo, muita raiva, você vai aplicar no fígado, muito medo, rim. Então, tem uma psicologia da correlação, parte física. Tá, a gente fez aqui, só para eles saberem, leitura biológica, que é aquela relação entre... Isso, que a gente fala, psicologia da correlação. Questões humanas e os órgãos. Isso. Então, numa primeira conversa, você já vai. Aí mas eventualmente a pessoa não vai te falar tudo, né? Sim. Porque tem gente, por exemplo, que somatiza várias coisas e você conversa com a pessoa, ela é uma tranquilidade em vida. E você olha e fala, nossa, mas por que está somatizando tudo isso? Tem coisa que está errada. Mas a hora que vai para a maca, ali é o momento de você colocar em prática todo o seu processo intuitivo, perceptivo. E ali você acrescenta mais posições. Porque o primeiro momento você monta com base no que o seu cliente está te passando. Claro. Mas quando ele deita na maca, você realmente sente o que está acontecendo. E a longo prazo... Isso te dá um complemento de mapa, então, também. Exatamente. Assim, exatamente. de quais os caminhos que você tem que... Você mapeia. E é muito sério tudo isso, porque você entra no âmago da pessoa, você entra na energia da pessoa. Claro. E você vai conversando isso com o cliente depois, olha, você falou desse processo aqui, ou para aquele que eventualmente não falou, por várias razões, cada um tem o seu direito. Tem essa questão aqui. É tudo muito sutil, né? Você vai atendendo e vai aprendendo. Por isso que o atender é um divisor de águas, né? Que para mim foi o que falei, meu Deus, eu quero fazer isso na minha vida, porque você vai sentindo o cliente. Tem pessoas que você não pode abrir.
Tem pessoas que você atende, e aí, tudo bem? Tudo bem, sentiu, tô indo embora. Aí a pessoa vem, te fala alguma coisa, aí você fala, não, será que não isso? Agora, tem pessoas que você pode sentar e realmente conversar, depende muito do nível de consciência. O Reiki, por exemplo, quando eu comecei a ser atendida, a Simone do Reiki jamais poderia me falar coisas que hoje ela me atende e fala. Eu desmaiava lá na sala dela, ou então eu ia ter uma crise. Porque você causa crise. O terapeuta de qualquer área, ele tem que tomar muito cuidado. Porque, inclusive, ele tem o poder de, eventualmente, pegar uma pessoa em crise e levar essa pessoa acabar cometendo um suicídio, porque ela tem uma crise maior ainda. Claro. É muito sério. É muito sério, sim. Então, você tem que tomar muito cuidado e desenvolver a percepção até no sentido de conversar, não só de aplicar o Reiki. Se a vida é um movimento de essas energias todas do corpo fora da matéria, do físico aqui, que é um processo de passagem, né? Sem espiritualizar a nossa conversa, você pode resgatar isso, trazer para o consciente, racionalizar, causar ajustes, né? Que o equilíbrio é o centro, né? Nem tanto pegar o esplendor da chama e nem o graveto apagado. Olha o filosófico aqui falando. Mas você é um artista, né, Nelson? O fato que você vai achar o ponto de equilíbrio, e esse equilíbrio também precisa ser cuidado, restaurado ao longo do tempo. Sim. Por isso que o Reiki é quase um permanente. Sim, é engraçado isso, porque eu falo que é um caminho sem volta. Todo mundo que eu atendo vai reconhecer essa frase. Eu falo, bem-vindo a um caminho sem volta. Ontem mesmo, olha que engraçado, né? Não existe acasos, né? Nada como a sincronicidade de Jung. E ontem mesmo eu atendi uma pessoa que está comigo desde 2020, salvo engano, 2021. E aí ela está vindo agora já uma vez por mês. Ela quer manter, mas já dei a alta, tudo, mas a pessoa quer manter. E aí, por incompatibilidade de agenda, acabou dando 1 mês e meio. Aí a pessoa chegou lá ontem, atendi. A hora que acabei de atender, essa pessoa estava em prantos. Em prantos, assim, uma coisa nada forçada, emocionada. Naturalmente. Aí eu falei, nossa, foi tudo bem e tal. Aí a pessoa sentou, depois, normalmente eu fluidifico a água, a pessoa estava tomando a aguinha dela. Aí a pessoa falou, eu estava com muita saudade disso, que energia maravilhosa. Eu estava conectada com sensações de conexão. Com coisas muito boas e me emocionei profundamente. Eu não posso ficar mais com um prazo maior de 1 mês, por favor. Me puxa a orelha. Vamos marcar para 1 mês certinho. Então você está dizendo, de alguma forma, que como terapia, o Reiki é um processo também de se permitir? Sim. O Reiki, ele por ser uma energia cósmica, ele vai levar você à sua essência. Ele facilita o acesso à sua essência, que é uma coisa que a gente perdeu. É aquilo que a gente falou, as pessoas hoje elas estão no piloto automático. Tem gente que não sabe nem porque respira, porque está aqui. A pessoa só vai vivendo. E ela não para em nenhum momento porque também dá trabalho, né? Será que eu sou feliz? Opa. Será que eu não sou? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou? Porque dá muito trabalho. A maior crise que eu tive na vida foi quando eu olhei e falei, meu Deus, eu não consigo mais estudar, isso não é para mim. E de repente eu olhei para trás e falei, meu Deus, a vida sempre me levou. Faz 15 anos que a vida está tentando me levar para outro caminho e eu não percebi, por ego. Aqui a gente está falando ainda até aqui com você, mas pensando nos processos em relação ao outro. Então vou só fazer um recortezinho para voltar de novo. Nesse momento, há alguns anos, você está reikiana lá, aplicando terapia, né, as terapias e tal, e você está lá na tua carreira pública do Ministério Público. Sim. Você tem 2 facetas. Tem. Você consegue se equilibrar nessas Consigo. 2 eu vou numa energia extremamente densa e de repente eu estou numa energia super sutil. Execução penal, ALEP para os operadores de direito. Eu consigo, assim, eu acho que são 2 mundos totalmente diferentes, né? Eu vou usar a linguagem da área dela, viu? Tem lapso para vocês? Temporal? Eu me sinto bem nos 2. É lógico que eu preferiria viver só do Reiki, né? Mas financeiramente ainda não posso. Tá.
Mas convivo bem, assim, a com os dois segurança da carreira mundos. pública, Sim, lógico, eu não acho pode desprezar isso. que a gente precisa ganhar o nosso dinheiro, né? E hoje em dia, aonde eu ganho bem mais é no serviço público. Mas também gosto de lá, eu gosto das pessoas que eu trabalho, o ambiente que eu trabalho. É lógico que a matéria que se trabalha é pesada. Mas eu tô lá faz 23 anos, né? Então, eu acho que eu olho com... Hoje em dia, é engraçado isso. Hoje em dia, eu acho que eu tô lá menos revoltada e menos raivosa do que antigamente. Posso me arvorar, fazer um recorte que me veio aqui na cabeça agora, né? Sim. E mexeu com um processo de energia mesmo aqui, acreditem se vocês quiserem. Você acha que tem sentido o reiki no sistema penitenciário, se a gente está falando de ressocialização, conexão com um monte de coisa? Tem. Porque que é um mundo mais carregado de energia Sim. e todas as O circunstâncias do que reiki, ele aquilo. é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. E, inclusive, o reiki é aplicado no SUS. Sim, mas olha o sistema penitenciário aí. Assim como a acupuntura. O reiki é uma terapia integrativa. O SUS ele reconhece como terapia integrativa. Porém, você olha que cidade que aplica reiki. Como porque tá colocando... depende tudo de poder público municipal. Sim. E aí quem vai querer? Porque o problema... Como estão colocando ozônio agora aí. Né? É preventivo. Agora, infelizmente, hoje em dia só se trabalha com a doença, não com a prevenção. Não se pensa na prevenção ainda, né? Eu espero que no futuro próximo comece a adotar isso. Porque o que se gasta com a doença, eventualmente eles poderiam... Mas o que a gente conversou aqui faria todo sentido. Né? Exatamente. É lógico que tem um processo, você deve estar pensando do outro lado, mas o cara não vai se permitir, não sei o que, já é difícil aqui fora. E outra coisa não também... tem nada simples, outra coisa que é fácil na vida. importante, o reiki, eu só posso aplicar reiki com a permissão da pessoa. Lógico, o reiki, ele pode ser aplicado... em quem eu aplico o reiki? Eu aplico o reiki em pessoas, em animais, em plantas... Porém, a pessoa, ela precisa consentir, porque eu estou entrando na energia dela. E ele pode ser aplicado tanto à distância quanto presencial. Agora, sistema penitenciário seria maravilhoso, mas é muita burocracia. Não. É muita burocracia. Até você chegar lá, até você, entendeu? É tudo muito burocrático. É a mesma coisa que eu te pergunto, por que não se aplica reiki na maioria das cidades? Sendo que o Sistema Único de Saúde autoriza. Aí a gente entra nesse mundão nosso aqui, né? Mayra Thaís, onde você se vê em alguma fração no Word? Na disciplina. Na disciplina não autoritária, mas na disciplina de assumir os compromissos, de atender as pessoas e continuar estudando, de continuar aprendendo. O que eu estudava para concurso, essa disciplina do ORT, eu continuo estudando hoje muito, muito, muito mais a parte de terapias holísticas. Qual a porção da Vera que está em você? A Vera, sensibilidade, amorosidade. O reiki, ele desenvolve, nós falamos de chakra, né? Os chakras são pontos energéticos do nosso corpo. E um dos chakras que o reiki trabalha muito, ele amplia, é o chakra cardíaco. E é um chakra que a gente aprende o amor próprio, o amor incondicional. E eu acho que o lenharo da Vera Lúcia entra nisso, da mãe. Mãe. O que a terapeuta do reiki, Mayra, falaria hoje aqui, aplicadas algumas sessões, para a agitada que foi lá procurar em 2015? A sua vida vai melhorar muito. Que bom. Você faz ser feliz, porque naquela época eu não era. Eu acho que hoje a minha vida tá Você plena. pratica esporte diretão, né? Pratico, todo dia. Fez atletismo, jogou futebol, tal, não sei o quê. E hoje em dia eu corro. Eu tenho, como eu sempre pratiquei muito esporte de impacto, eu tenho bastante lesão no corpo, eu tenho uma personal, cuida muito bem de mim. E ela me prepara para a corrida e tem bastante gente também que cuida de mim, porque eu sou bem lesionada. Tenho quiropraxista, Ela é bem lesionada, não é lesada. Viu? Não, é lesão de adolescência, que eu jogava futebol, né?
Mas eu acho que o esporte... Porque o esporte, eu gosto muito de contato com a natureza, que também acaba sendo muito bom. O contato com a natureza também é fundamental para o ser humano, que é uma coisa que a gente vem perdendo. Sim. E se as pessoas tivessem muito mais contato com a natureza, pezão no chão, que nem eu estou aqui agora, chakras, você troca essa energia que vem da terra, assim como descarrega, esse negócio de ficar com o pé descalço na areia tem realmente a ver, ajuda muito, é uma forma de desbloquear, mão na planta, plantar, mexer com terra, pegar sua plantinha e ficar mexendo, isso é muito bom. Então eu gosto muito de contato com natureza. Então a corrida me faz muito bem por causa disso, futebol também, mas eu gostava muito de jogar em campo. Hoje em dia é isso, e transpirar bastante, deixar liberação. Mayra... Acho que é equilíbrio, né? Eu acho que hoje em dia é muito equilíbrio, assim, eu gosto de estudar muito, aí de repente eu vou lá trabalhar no Ministério Público, é outra vibe, mas hoje em dia eu sou muito mais... Antes eu acho que eu era muito mais voltada aos processos. Tá. Hoje em dia eu sou mais voltada às pessoas que trabalham comigo, porque eu acho que tem muita gente doente em todas as áreas, mas na área que eu vejo que é o Judiciário, o Ministério Público, tem bastante. E muita gente no piloto automático. E eu acho que se eu tiver essa ampliação de consciência, a gente tem obrigação de se tornar instrumento também para as pessoas ampliarem a consciência delas. Se eu conseguir auxiliar, difundir o reiki, né, que eu acho que isso foi passado muito pela Simone, pela minha mestra, a difundir o reiki, que mudou tanto a minha vida, se eu conseguir difundir o reiki e passar isso para as pessoas, e que elas consigam se conectar com a essência delas e serem felizes, eu acho que é missão cumprida, né? Legal. Como a vida é um recorte, a gente acabou de fazer um aqui no Câmara Livre. E com os recortes, a gente nem sempre atinge, não teria essa presunção de atingir o todo. Por isso, Mayra Thaís Lenharo Hort, obrigado por ter feito recortes com a gente. E muito se obrigada. Eu não deixei você falar alguma coisa que a fase final ela não deixa, viu? Por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer muito. Está no Almeida Brandão, quadra 10, se você quiser conhecer. Nós estamos pode falar. A clínica que eu atendo, eu estou muito orgulhosa, eu atendo com a pessoa que me ensinou, né? Quase tudo que eu sei, assim, que me deu o start, né? Minha mestra Simone. A clínica chama Espaço Vida Alternativa, é na Almeida Brandão, 1066. Aí depois, se você quiser deixar meu contato aí pro pessoal. O Instagram é Mayra Hort Reiki. Pode ficar à vontade e estou à disposição para quem quiser se aventurar nesse mundo do reiki, que vai ser muito bem-vindo e é um caminho sem volta. Muito obrigado por ter conversado com a gente aqui. Como vocês sabem, eu guardo uma frasezinha aqui para o final. Ela não sabia nenhuma do roteiro, que foi previamente preparado, né? Aqui no corredor tomando conta. Brincadeira, como a Câmara Livre não faz isso. Nem o furor da chama, nem o graveto apagado. O ponto é o equilíbrio. Exatamente. Até nosso próximo encontro.